Eu estou fazendo as lives do casamento real, casamento de verdade, casamento gostoso que vale a pena ser vivido, tá? De vez em quando eu vou olhar para o lado, porque eu vou olhar o roteiro aqui dessa live, desse vídeo que eu escrevi para vocês, para eu não me perder, para eu entregar o melhor conteúdo e para também não ficar me enrolando, né? Vamos direto ao ponto, o máximo possível, tá? O tema de hoje é Porque Eu Sou Assim, parte 1. E depois nós vamos ter mais 3 lives sobre esse assunto. A próxima será amanhã, sexta-feira, depois na segunda-feira e depois na quarta-feira, para encerrar esse assunto e eu iniciar um assunto complementar a esse, tá? Então me acompanhe aqui. Eu ajudo você, eu ajudo especialmente as mulheres a viverem mais felizes e confiantes no casamento, através do autoconhecimento, através de informação e através de conhecimento, para conhecer os outros também, tá? As pessoas com quem a gente convive, especialmente os maridos. Eu sou Clara Emília Piffer e há mais de 15 anos eu ajudo as pessoas a clarificarem as suas relações conjugais e familiares, tá? Você pode me chamar de Clary se quiser. E o objetivo dessa live de hoje... Oi, Catiane, seja bem-vinda. O objetivo dessa live de hoje é conhecer o perfil de comportamento, o seu perfil de comportamento, se identificar e identificar pessoas que talvez tenham esse perfil sobre o qual eu vou falar hoje, tá? E conhecer o seu perfil e o perfil da pessoa que está ao seu lado é a melhor maneira de você encontrar o seu lugar dentro do relacionamento, o seu lugar no mundo, tá? E o lugar do outro dentro do relacionamento, para vocês viverem um relacionamento feliz, saudável, confortável, gostoso e que vale a pena ser vivido, sem você ficar precisando forçar a barra para você se encaixar, né, dentro de um padrão ou dentro de características que não são suas e com as quais você não se sente confortável, tá? Por que eu faço isso? Porque no meu entendimento isso é promoção de saúde mental, de saúde relacional e promoção de relacionamentos de sucesso, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um perfil e como que começou essa história então de perfil de comportamento, né? De perfil comportamental. O estudo sobre os perfis começou lá com os gregos antigos, tá? Na antiga Grécia, com Hipócrates, que começou a relacionar os 4 elementos da natureza, que são fogo, água, ar e terra. Ele começou a relacionar esses elementos com padrões de comportamento, tá? Com tipos de comportamento. Ah, gente, desculpa, deixa eu fazer uma coisa aqui. Peraí. Vou colocar meu celular no silencioso, que daí isso não acontece mais. Aí. Então, eles começaram a relacionar padrões de comportamento, tá? Características de comportamento, começaram a relacionar com os elementos da natureza, tá? Foi isso que aconteceu. O nosso perfil, então, é um aspecto da nossa personalidade. Deixa eu arrumar aqui. O nosso perfil, ele é um aspecto da nossa personalidade, tá? Ele não é a nossa personalidade, mas faz parte da nossa personalidade, porque o nosso perfil é a maneira como nós agimos e reagimos de acordo com aquilo que nos acontece, tá? Então, o nosso perfil de comportamento, ele dita a maneira como a gente age e reage de acordo com aquilo que nos acontece. Os estudos e as pesquisas mais recentes sobre perfil de comportamento, inclusive com dados estatísticos, tá? Sobre os perfis de comportamento, esses conceitos então foram sendo estudados, né? De maneira mais ampla e mais profunda, e hoje inclusive nós temos avaliações que são avaliações que dão, assim, dados estatísticos sobre os nossos perfis de comportamento, tá? O perfil é inato, gente, a gente nasce com o perfil. Então a Andresa, que já sabe que é água, né? A Andresa, que já sabe que é uma planejadora ou uma estável ou conforme, agora eu não lembro.
dentro das duas metodologias. Dentro da metodologia que eu uso, a Andresa é uma planejadora. Dentro dos temperamentos, ela é a fleumática, tá? Ela já nasceu com isso. Ao longo da vida dela, né, conforme a educação, os exemplos, as referências, as influências que ela recebeu, isso foi sendo um pouco lapidado, tá? E aí ela se tornou ela é possivelmente então uma planejadora, mas que pode ter características de alguns outros perfis, tá? Porque nós não somos só um perfil puro, tá? Mesmo dentro ali desse perfil planejador, existem diferentes tipos de planejadores, existem diferentes tipos de executores. E hoje eu vou falar sobre esse perfil, tá? Perfil executor. Uma outra coisa é assim, você não muda de perfil. Você não muda de perfil. Você é executora, você é planejadora, você é comunicadora, você pode aprimorar as suas características, amenizar os pontos negativos e ressaltar os pontos positivos, você mudar aquilo que não é tão benéfico para você, não traz tantas vantagens, né? Mas falando no bom sentido, né? Não tirar vantagem da vida de ninguém. Traz mais vantagens para você, né? Você pode sim flexibilizar as suas características. Isso não significa mudança de perfil. E por que eu resolvi falar hoje sobre o perfil executor? Um dos motivos é porque o executor é um dos perfis mais fortes, dos perfis até duros, mais, como é que eu vou falar? Um perfil mais rígido, tá? Que existe. Então, só para vocês saberem que é possível você flexibilizar, isso não significa que você vai mudar. Quando você sabe que você tem uma característica que não é tão positiva para você e para os seus relacionamentos, você tem essa capacidade de, então, flexibilizar essa sua característica, tá? Comunicadora. Charline, você é comunicadora? Pra mim que você... Acho que é comunicadora analista que a gente achou que você é, né? Ó, por que eu digo eu acho? Porque a gente só tem certeza do perfil de uma pessoa quando ela faz a avaliação, tá? Quando ela faz a avaliação. Senão você pode inferir, eu acredito que eu tenha esse perfil. Além disso, quando nós fazemos a avaliação, a gente sabe a porcentagem de cada perfil que a gente tem. E aí, assim, a gente vai poder saber ainda mais e entender ainda mais os nossos comportamentos, tá? Deixa eu ver o que a Su escreveu aqui. Ajuda demais para quem não acha as suas habilidades. Exatamente. Você também está... Gente, para começar, adolescentes que estão nessa fase de vestibular, já a partir daí... Você saber qual o seu perfil de comportamento através da avaliação formal, né? Da avaliação profissional que você faz para você saber o seu perfil, dá inclusive algumas informações sobre quais seriam as profissões, né? Em qual trabalho você estaria melhor adaptado, tá? É muito legal essa avaliação. Eu sou executora, fez uma análise comigo uma vez. Ah, muito bom, vamos ver isso. Sinto que precisava ter pego mais água. Mas vamos lá. Por que é importante a gente saber também sobre perfil de comportamento? Porque existem duas premissas, tá? Diferentes na vida. Uma delas é: trate o outro como você gostaria de ser tratada. Então, isso tem a ver com educação, com respeito, com gentileza, com honestidade, né? Tem a ver com valores, com princípios, com educação. Mas existe uma outra premissa que é: trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Ah, tá doida? Não tô doida não, tá? Não tô doida não. E aí eu vou usar eu e o Edu, eu e meu marido como exemplo, tá? No início da pandemia, olha lá, há um ano atrás, a gente estava mais ou menos umas 4 semanas, na verdade, em isolamento por conta da pandemia.
E ele falou assim pra mim: tá ruim pra você? Tá algum problema esse negócio da gente não poder sair de casa, né? Tá isolado? Porque pra mim tá tranquilo, pra mim não tem problema nenhum. Eu poderia ficar o resto do ano assim, ele falou pra mim. E ele falou isso, e eu fui, né, tipo, mudando assim minha cara, e ele foi: não, né, pra você não, né, pra você não tá bom, pra você não tá legal, né. Então, pra vocês entenderem que por conta do perfil dele, que eu não vou falar agora qual que é, tá, por conta do perfil dele, pra ele tá tranquilo, ficar isolado, não se encontrar com as pessoas, não sair de casa, tudo certo. Pra mim, não. Pra mim, de maneira nenhuma, por conta também do meu perfil, tá? Então, ele precisa me entender pelas minhas características, pelo meu perfil, e eu preciso entendê-lo pelo perfil dele, pelas características dele. E isso, com certeza absoluta, e eu falo por mim pessoalmente e profissionalmente, a gente se relaciona muito melhor quando a gente entende as características do outro, entende o perfil do outro, porque daí essa coisa de ai meu Deus, que chatice, pra você essa pandemia tá boa desse jeito, não é chatice, é característica, é perfil, isso é quem ele é, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu quero também deixar claro pra você que não existe perfil bom ou perfil ruim, tá? Não existe um perfil melhor que o outro. Você pode até preferir um perfil ao outro, como eu falei. Eu tenho um quezinho por planejador e eu não sou planejadora, tá? Só para vocês saberem, eu não tenho nada de planejador, tá? Todos os perfis têm pontos negativos e pontos de melhoria, pontos que podem e devem ser exaltados e pontos que precisam ser minimizados, tá? Além disso, quero te lembrar também que o perfil é inato, mas perfil não é destino, tá? Perfil é inato, você nasce com ele, mas perfil não é destino. Ué, Clary, como assim? Você falou que perfil é inato, que a gente não muda o nosso perfil, mas perfil não é destino? Não é. Por quê? Porque aquelas características, como eu já falei, aquelas características, tá, do seu perfil, que não são muito positivas, aquelas características que podem te atrapalhar em alguma área da sua vida, aquela característica que você percebe que te traz algum prejuízo, você pode sim flexibilizá-la. Lembra disso? Flexibilização. Sempre lembre dessa palavra. A gente pode flexibilizar a característica que a gente tiver o desejo de flexibilizar no nosso perfil, tá? Aí, vamos lá. Então, perfil não é destino, tá? Ele é inato, mas não é destino. Você pode flexibilizar aquelas características que não são tão boas assim, que você percebe que elas te atrapalham em alguma ou algumas áreas da sua vida, tá? Você não pode se justificar através do seu perfil, principalmente vocês, executoras da minha vida que estão aqui hoje. A partir de hoje, você não pode mais ficar se justificando por conta do seu perfil, porque agora você já sabe muitas características suas, se você já conseguir se identificar aqui, tá? E por conta disso, você vai saber, então eu ajo assim por conta disso, isso não me faz bem, eu já percebi, então o que eu posso fazer para mudar e para melhorar isso, beleza? Então o perfil é chamado de executor, em outras metodologias, em outra metodologia DISC também, ele é chamado de dominante e dentro dos temperamentos, ele é o temperamento colérico, tá? Colérico. Eu gosto da nomenclatura executor, executora, e é essa que eu vou utilizar, tá bom? Mas já vou dizer uma coisa, só um pouquinho que meu carregador chegou. Você pediu carregador? Pedi água também. Obrigada. Opa, ó, o marido trouxe, querido. Só um pouquinho, gente. Então,
Gosto de usar essa nomenclatura de executor-executora. Eu disse que ia dar um spoilerzinho. E o spoiler, não é spoiler não, vou dar uma dica para vocês. Eu tenho um grupo de WhatsApp onde eu sempre aviso das minhas lives e eu mando material complementar também. Então, se você quiser receber o resumo, material complementar dessa live aqui, entra no link da minha bio do Instagram, tá? Entra no link da bio e entra em Aulão da Clary. E através desse link você vai entrar num grupo de WhatsApp que é silenciado, só eu vou mandar coisas lá para você, tá? E você vai receber então materiais complementares relacionados às lives que eu vou fazer. Fiz ontem, tô fazendo hoje, vou fazer amanhã, vou fazer segunda e quarta também, tá bom? Então vamos lá, eu vou falar sobre as executoras e vou falar no feminino porque o meu público maior é feminino, mas é a mesma coisa para homens e para mulheres, tá bom? Então por que eu sou assim? Por quê? As palavras que definem o perfil das executoras, tá? Eu coloquei 4 palavrinhas aqui que definem muito bem o perfil das executoras. Primeira palavra é resultado, tá? A segunda palavra é objetividade. A terceira palavra, obrigada, mãe, é praticidade. E a quarta palavra é racionalidade, tá? Então, 4 palavras que definem muito bem o perfil de uma executora. Resultado, praticidade, objetividade e racionalidade. Ah, lindeza, obrigada. Valeu, Su. Vamos mandando corações aí, viu, gente? Eu amo receber coração. Então, vocês vão entender o porquê dessas palavras conforme eu vou falando um pouquinho mais sobre o perfil das executoras. Então, executoras são pessoas muito focadas. Executoras são inteligentes, tá? São pessoas que têm uma visão ampla sobre as coisas e sobre as pessoas. São pessoas objetivas e de raciocínio rápido, tá? Essas são as executoras. Olha só, perfil incrível, hein? Para elas, missão dada é missão cumprida. Tarefa dada é tarefa cumprida, tá? Essas são as executoras. Elas têm foco em tarefas e não em pessoas. Então, não é um perfil que naturalmente se relaciona bem com as pessoas, tá? E talvez você esteja aí pensando, ué, Clary, me identifiquei com tudo que você falou até agora, menos com essa questão aí do não se relacionar muito bem com as pessoas. Então, lembra, já repito, tá? Já repito. Ou não vou repetir, entra lá no grupo do WhatsApp, Aulão da Clary, que você vai receber depois essa informação lá. Entra no grupo, tá? Então talvez você esteja pensando aqui, ué, consigo me identificar com tudo que você falou até agora, menos com essa questão de relacionamento. Então, possivelmente, você não é um perfil puro, você não é só executora, você tem algum outro perfil aí que também é predominante no seu comportamento, tá? Então, o que eu estou falando nesse primeiro momento é dos perfis puros, tá bom? Como são pessoas ágeis, né? São pessoas de raciocínio rápido, como são pessoas que gostam de praticidade, tá? Que gostam de agilidade, então também são pessoas que costumam não ter muita paciência. São pessoas rápidas e ágeis não só nas ações, na execução das coisas, mas também nos pensamentos. Então é aquele tipo de pessoa que fala antes de pensar. Fala antes de pensar, desculpa, bugou aqui. É aquela pessoa impulsiva, que quando ela viu, ela já falou. Quando ela percebe, ela já fez, tá? E normalmente ela fala e ela age de uma maneira seca, de uma maneira dura, de uma maneira direta, com as ações e com as palavras, tá?
E isso pode passar, assim, uma ideia de pessoa mal educada e às vezes até de uma pessoa cruel, porque é aquela pessoa que fala as coisas na lata, na bucha, sem dó, tá? Sem dó. Lembrando, se você falar, Clary, tô me identificando com quase tudo, menos com isso ou com aquilo, não se preocupe. A gente ainda vai ter mais 3 lives falando sobre isso e daí você vai conseguir se identificar. Inclusive, se você se identificar um pouquinho com cada coisa, também não tem problema. Eu vou falar sobre isso lá na última live, tá bom? Lá na última live. Então, o executor é aquela pessoa que não lembra, por exemplo, de dar bom dia, de dar boa tarde. Quando ela manda um e-mail perguntando sobre algum relatório, normalmente ela já manda assim: oi, Andresa, terminou aquele relatório que eu te pedi ontem? Tá? É assim, não chega, boa tarde, tudo bem, né? Como é que tá? Viu? Você tá lembrado daquele relatório que eu pedi? Você terminou? Você tem ideia de que horas que você vai poder me entregar? Não, o executor vai, assim, na lata, tá? Vai na lata para perguntar ou para falar alguma coisa. Ele não dá uma amaciada, ele não dá uma introduzida no negócio, tá? Vou falar aqui para vocês, eu tenho um pouco de executor no meu perfil, tá? Eu tenho um pouco de executor no meu perfil. Então, muitas vezes, e até em coisas que eu e o Eduardo fazemos juntos, que eu mandava alguma coisa assim na lata, ou mesmo conversas de família, né? O Eduardo fala, ele falava, né? Agora eu já melhorei, já flexibilizei essa minha característica. Ele dizia, poxa, manda um bom dia, boa tarde, né? Mas eu sou do tipo que se a pessoa me pede, oi, Clary, tudo bem? Será que você pode me mandar tal coisa? Eu mando aquilo que ela pediu, eu nem respondo, oi, tudo bem, sabe? Então, isso é algo que eu flexibilizei. Quantas e quantas vezes, gente, a pessoa manda, né? Oi, Clary, como é que você tá? E os meninos, será que você pode tal coisa? Eu já começo mandando aquilo que a pessoa me pediu, aí eu volto, apago, aí eu respondo, oi, tudo bem? E você, né? Aqui em casa tá tudo ótimo. E aí eu mando o que a pessoa pede, tá? Adoro dedões furiosos no curtir, nos coraçõezinhos, adoro. Dedo não gasta, tela de celular não gasta, então pode meter o dedo furioso aí que eu gosto, tá? Então essa agilidade de ação e de pensamento torna a pessoa de perfil executor impaciente, tá? Impaciente. E eles não dão conta de esperar o tempo do outro. Tá? Não são pessoas que dão tempo de esperar o tempo do outro. Por isso que passa muitas vezes essa imagem de grosseiro. Vamos. Gente, o meu pai é executor. O meu pai, se minha mãe falar assim, ó, pra ele, bem, você pode ir no mercado pra mim? Ele já tá com a mão na maçaneta da porta do carro. Não é nem da casa, é do carro. Aí ela sai atrás dele falando, precisa da lista. Quantas vezes eu escutei minha mãe falando assim, ó, onde você vai? Ué, no mercado, você não falou pra ir no mercado? Tá, mas você vai fazer o que lá? Ué, você não falou que tem que fazer compra? Eu falei, tá, mas o quê? O que você vai comprar? Porque ele não esperou nem ela falar pra ele o que era pra comprar ou entregar uma lista de compras, tá? Uma vez a gente viajou com meu pai e nós alugamos um carro. Eu, Edu, meu pai e uma das minhas irmãs. E esse carro, a porta só abria quando você desligava o carro. Né? Porque tem muitos carros que mesmo com o carro ligado, você abre e as portas destravam, mesmo com as portas travadas, né? As portas destravam e você consegue abrir. Só que esse carro que a gente alugou não tinha isso. Ele só abria quando desligava. Eu achei o máximo. Eu podia ter comprado aquele carro pra mim. Porque o meu pai não espera a gente parar, não espera estacionar. Você virou o volante para começar a estacionar, ele já tá abrindo a porta, sabe? Então era muito engraçado, ele ficava louco da vida e a gente falava, é assim que tem que ser sempre. Você espera o carro ser desligado para você abrir o carro. Então esses são os executores, tá? Então, sabe aquela pessoa que conhece alguém que ela fala alguma coisa e o outro vira e fala assim, nossa, que patada, nossa, precisava ter falado desse jeito, e a pessoa diz assim, mas eu só respondi, mas eu só falei, ué, o que foi? Não falei nada.
porque ela acha que não falou nada. Ela dá essa patada, ela manda na lata, né, o que ela tem para falar e ela acha que tá tudo certo, é assim mesmo, tá? Então precisa, executoras, colocar filtro naquilo que você fala, precisa respirar, precisa aprender a contar pelo menos até 3 antes de falar alguma coisa. Isso é bem importante, tá? Bem importante. Gente, vou falar uma coisa aqui. Quem quiser fazer perguntas, clica na interrogação que tem aí e faz a pergunta, porque daí eu não perco a pergunta e eu consigo responder ao longo da live, tá bom? Você e seu marido, Su, Senhor, dá flexibilidade a esse casal, porque se der força, não vai rolar. Isso. Olha, o executor, ele tem uma fala muito característica dele, tá? Executoras aí vão se identificar, tá? Executoras vão se identificar, porque executores têm o costume de dizer assim, mas isso é óbvio. Por quê? Porque como eles têm essa inteligência, como eles têm essa rapidez, o executor, ele é perspicaz, tá? O executor é aquela pessoa que tem a visão Google Maps, tá? Ele consegue, é como se ele conseguisse olhar as coisas de cima. Então o executor, ele não vê barreiras, ele não vê obstáculos naquilo que nós normalmente vemos barreira e obstáculos. Por isso que ele tem essa fala, mas isso é óbvio, tá? É óbvio para ele, não é óbvio para o outro. E isso é uma dificuldade do executor. Ah, entendi isso. Ele é executor. Diga isso para ele. Provavelmente ele fala isso, mas isso é óbvio, mas isso é claro, mas isso tá na cara dele, tá? E ele precisa entender que aquilo que é óbvio para ele não é óbvio para os outros, tá? Como paciência não é uma virtude para ele, ele precisa flexibilizar isso, ele precisa trabalhar essa virtude da paciência, que aquilo que é óbvio para ele, aquilo que é claro para ele, pode não ser óbvio para o outro, tá? O executor é um perfil de muita energia, muito dinâmico, inclusive de energia sexual, tá? Ele é aquela pessoa que ela é fogo, né, gente? O elemento do executor é fogo, da executora é fogo. Então, ele é dinâmico, né? Ele é aquela pessoa que consegue dormir pouco. É aquela pessoa que quando você pede para fazer alguma coisa, ela vira um furacão. Ela vira um furacão. Sabe aquelas pessoas que você diz assim, nossa, aquela pessoa é um trator. Porque trabalha muito, porque parece que não se desgasta, que vai, tá sempre forte, firme, tá? E às vezes ela pode ser um trator também no trato com as pessoas, tá? E elas vão passando por cima de tudo e de todos sem olhar, sem parada. Até por conta daquilo que eu falei, que tarefa dada é tarefa cumprida para o executor, tá? É tarefa cumprida para o executor. Ele é otimista. Então, se alguém fala, será que isso vai dar certo? O executor já tá lá na frente enxergando o resultado. O resultado, tá? Lembrem-se das 4 palavras, aí ó, Andresa, das 4 palavras que definem o perfil executor. Resultado, praticidade, objetividade e racionalidade. Ele não é um perfil sentimental, ele não é um perfil afetivo, tá? E aí se a Su falar assim, não, meu marido então provavelmente ele tem influência dos outros perfis, tá? Ele tem influência dos outros perfis. Nós dificilmente somos perfis puros, todos nós temos um pouco de cada perfil. Só que aquilo que está acima de 25% é o mais... Aquilo que está acima de 25%, ele é mais preponderante nas nossas características, tá bom? Deixa eu seguir aqui, meu roteiro, já falei. Então, ele sai falando como um trator, sem pensar muito nas pessoas, muito bom, Andresa, mas depois eu vou passar lá no grupo também, tá bom? Sem cuidar muito
do trato com as pessoas, ou sem pensar muito no quanto que aquilo pode impactar outras pessoas, tá bom? Então, assim, não significa que o executor seja uma pessoa fria, tá? Que ela não tenha sentimentos. Então, ela tem, tá? Só que ela não é de demonstrações de afeto, de demonstrações de carinho. Ela não é muito sensível, realmente. São pessoas um pouco mais duras, emocionalmente falando. São pessoas que a gente precisa trabalhar mais a inteligência emocional. Mães que estão aqui e que percebem que tem filhos executorizinhos, tá? Executorizinhos são aquelas crianças que a gente fala assim, filho, a gente vai sair. Se ele tiver igual os meus aqui, né? Que tá só de cueca, já vai correr pro quarto para se arrumar, mas não vai perguntar se vai na padaria, se vai no casamento, se vai pra piscina, sabe? Ou se vai viajar. A gente vai sair, não estou com roupa de sair, eu vou lá, né, colocar roupa de sair, tá? E é nosso dever como mães a gente trabalhar então a inteligência emocional dessas crianças, porque como eu falei, perfil não é destino, tá? E um perfil executor, um pequeno executor que não é bem trabalhado, um pequeno executor que a gente não lapida a inteligência emocional dele, ele reconhecer as suas emoções, é um adulto que vai ter ainda mais problemas, mais dificuldades para se relacionar, tá bom? Então, mães que estão aqui, prestem atenção nas características de perfil dos seus filhos. A partir aí dos 5, 6 anos, a gente já começa a ter uma ideia de qual é a característica de perfil dos nossos filhos. Aliás, antes, eu vou falar para vocês, me lembre, me ajuda a lembrar aqui que antes de 5 anos a gente já pode ter uma ideia de qual pode ser o perfil dos nossos pequenos, tá bom? Dos nossos filhos. Bom, como eu falei, o executor ele é positivo, ele é otimista, ele tem uma visão Google Maps, aquela visão de helicóptero por cima, e aonde as pessoas normalmente veem barreiras, né? Eles veem oportunidades, tá? Porque eles têm visão de longo alcance, eles têm uma visão assim lá na frente, né? Do resultado daquilo que ele quer ou daquilo que pediram para ele fazer, tá? Lembra que para nós executoras, missão dada é missão cumprida, não importa o que aconteça, tá? Missão dada é missão cumprida. Eu posso não fazer o melhor, tá? Posso não fazer o melhor, o melhor de tudo. Eu fiz o melhor possível, mas não o melhor de tudo, tá? Não com excelência de qualidade, mas o melhor que eu podia fazer, porque o meu objetivo é o resultado final. O executor, ele sempre entrega a tarefa feita, tá bom? Essa semana, a Su, né, aqui ó, Sarmiento Su, me convidou, na verdade me convidou na semana passada para fazer uma palestra com um grupo de mulheres que ela tem, tá? E eu queria ter feito uma apresentação completa, mas intercorrências da vida, não consegui fazer toda a apresentação, todos os slides, né? Mas fui lá e fiz a palestra, porque tarefa dada é tarefa cumprida, né? Quando eu terminei a minha quimioterapia, um dia eu não me senti muito bem, enfim, e eu caí e cortei aqui, né, o supercílio, que chama aqui, não sei, cortei aqui. E eu tava com a cara inchada, né, porque levei uma porrada. E me pediram para dar uma palestra. Eu falei, mas eu estou com a cara inchada, estou roxa. Se tiver problema para vocês, me avisem. Para mim não tem problema nenhum. E fui, né? E fui, tá? Então, aonde normalmente as pessoas veem obstáculo, nós executoras vemos saídas, vemos oportunidades, vemos possibilidades, tá bom? Outras características bem significativas das pessoas que têm o perfil executor é que são pessoas dominadoras, tanto que em outras metodologias, né, o nome desse perfil é dominante. Então eles são realmente dominantes, eles podem ser ótimos líderes, porque eles têm essa capacidade de carregar as pessoas
para junto de si, tá? São pessoas que gostam de desafio, são pessoas que gostam de coisas arriscadas, arrojadas, de assumir riscos, tá? As executoras gostam de assumir riscos, elas não se prendem em detalhes, em planejamento, e isso é uma característica que precisa ser melhorada, porque quando é pedido algo, é solicitado algo para uma executora, ela simplesmente pensa na execução e que precisa ser entregue aquele resultado. Ela não pensa no planejamento, no passo a passo, no o que eu tenho que fazer para chegar no melhor resultado. Ela pensa em chegar no resultado, ela pensa em entregar a tarefa pronta, tá? Então é isso que precisa ser flexibilizado também no perfil das executoras, tá bom? Olha aí, Leila, tô falando do marido de vocês. Executoras são mulheres independentes, são mulheres ativas, são mulheres que são determinadas, tá? Que não se furtam de correr riscos, tá? Tem muita força de vontade, tem uma força grande mesmo. As executoras, os executores, né? O perfil executor são pessoas que erram sem querer errar, tá? Não erra de propósito, não erra de propósito. Isso não faz parte do perfil executor, tá? Eles erram, mas sempre tentando fazer e dar o seu melhor. São pessoas muito autoconfiantes e isso às vezes pode passar uma ideia de arrogância, tá? De petulância, porque são independentes, têm muita força, muita energia, muita autoconfiança, e aí pode passar um ar de arrogância. Tem a tendência de serem mais extrovertidos, né? De gostar de falar, de gostar de conversar, então eles têm essa coisa da extroversão, tem essa coisa de as coisas de fora, do ambiente, chamar a atenção do perfil executor, tá? Então ele é motivado por coisas externas, tá? Pela extroversão, tem opinião forte e dificilmente sucumbe quando é pressionado, tá? Ele consegue lidar bem, pelo menos diante da situação, o executor ele consegue lidar bem com a pressão, mesmo que depois ele esmoreça, tá? Mas na frente ali da pessoa que tá com ele, o perfil executor, ele é firme e forte, tá? Ele é uma pessoa que pode ser combativa, sabe aquela pessoa que você fala uma coisa e ela responde, ela argumenta, porque eles não gostam de ser liderados. Como eles são líderes, eles não gostam de ser liderados, tá? Então são pessoas que às vezes é aquele filho ou aquele aluno que você fala, ele é boca dura, ele me responde, né? Ele argumenta, tá? E aí isso, gente, com jeito, com doçura, com amor, mas com firmeza, tá? Sem autoritarismo, você consegue lapidar isso na sua criança que tem o perfil executor, tá? Como falei, paciência não é uma virtude, tá? Não é uma virtude. A pessoa de perfil executor tem a tendência de ser inflexível. Ele defende as suas ideias com unhas e dentes até o final, tá? Tem a tendência de ser egocêntrica, de ser mandona, presta atenção, mulheres, tá? Que são mais individualistas por conta dessa independência das executoras, tem a tendência de serem mandonas, dominadoras, de quererem tomar conta de tudo, de quererem cuidar tudo e dominar o ambiente, dominar a relação e dominar os filhos e dominar o marido, tá? Muito cuidado com isso. Isso precisa ser bem lapidado nas mulheres executoras, isso precisa ser muito bem cuidado, tá bom? Deixa eu tomar minha aguinha aqui. E lembra, o elemento que rege esse perfil é o fogo, né?
E o fogo, ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, como qualquer característica nossa, né? Como tudo na nossa vida, tá? Então, mas cuidado para esse fogo não queimar demais as pessoas que estão ao seu redor, tá? Então, cuidado com isso, maneira no seu fogo. Lembra de quando você usar o seu fogo, tá? Lembra disso. E lembra que para o relacionamento é muito bom que você seja fogo, né? Homens normalmente gostam de mulheres fogo, de mulheres com energia, de mulheres fortes. Mas saiba também o momento de você deixar de lado a sua fortaleza e você ser mais flexível, de você ser mais gentil, de você também deixar que o outro comande um pouco mais as coisas e a situação, tá? Então, gente, por que é importante a gente entender, saber, conhecer os perfis de comportamento? Para a gente entender o porquê, né, das ações e das reações nossas e do outro, tá? Nossas e do outro. Então, o que eu trago aqui para você é o quê? Informação, conhecimento e autoconhecimento, tá? Quando a gente conhece melhor as características das pessoas com quem a gente se relaciona, a gente pode lidar de maneira mais assertiva, mais benéfica, mais harmônica com nós mesmos e com as outras pessoas. Exatamente, sua executora precisa cuidar para não perder a feminilidade, tá? Precisa cuidar disso, tá? Fica de olho. Hoje, você já pode identificar se você tem características desse comportamento e você pode identificar características de comportamento do seu marido, do seu chefe, da sua chefe, dos filhos, tá? Você já pode identificar. Se você não conseguiu se identificar ou identificar alguém, não tem problema, porque a gente ainda vai ter pelo menos mais 3 lives falando cada dia sobre um perfil diferente, tá? Conhecimento total sobre o seu perfil, sobre várias características do seu perfil, é só fazendo uma avaliação, tá? Existem aí avaliações gratuitas na internet? Existem. Elas são fidedignas? Não posso afirmar com certeza que elas são ou não são fidedignas. Uma coisa é certa, essas avaliações gratuitas de internet, você pode ter uma ideia, que eu não sei se vai ser errônea ou não, sobre as suas características, qual é o seu perfil, tá? Ou qual é o seu temperamento. Vai ser verdadeiro? Você pode confiar naquilo? Eu não posso te afirmar nem que sim, nem que não, tá? Agora, eu posso te afirmar que aquela avaliação que eu faço, que eu aplico, aquela sim é uma avaliação fidedigna, tá? Que vai te dar o percentual de quanto que você tem de cada um dos perfis e vai te dar ainda mais informações sobre suas habilidades, sobre suas competências, sobre capacidades, sobre como que qual é a sua energia de perfil, como está a sua energia de perfil, enfim, várias características, tá? A luz acesa, bichinhos entrando. A luz acesa, janela aberta, bichinhos entrando, tá? Então, assim, se você quer tirar aquela pulga atrás, né, de trás da sua orelha sobre quem você realmente é, qual que é o seu perfil, espera até o final dessas lives, tá? Que aí você vai poder ter uma oportunidade diferenciada para você saber não só isso, mas muitas outras coisas. Por enquanto, eu quero que você fique aqui comigo assistindo a essas lives, tá bom? Depois a gente pode conversar sobre você fazer essa avaliação de perfil comigo e mais coisas ainda, mais avaliações que eu faço, tanto para autoconhecimento quanto para você trabalhar em você aquilo que precisa ser trabalhado para você melhorar o seu relacionamento, tá? Então, assim, se ele já tá bom, pode ficar ainda melhor. Se ele não tá muito bom, pode ser melhorado, tá? E também é importante você saber, você se conhecer, não só dentro do seu relacionamento familiar e conjugal, mas em outros relacionamentos, relacionamento familiar, relacionamento profissional,
tá? Eu tenho várias clientes minhas que depois que fizeram a avaliação de perfil, enquanto eu estava dando a devolutiva da avaliação de perfil, falavam para mim: nossa, mas é isso mesmo, nossa, mas eu ajo assim. Eu tenho clientes que falaram assim para mim: não, você falou com a minha mulher antes disso. Ou, você tinha uma câmera aqui em casa para você estar me falando tudo isso, você tá me dizendo isso tudo só olhando esse relatório, só com aquelas perguntas que eu respondi em menos de 10 minutos, tá? É muito bacana quando você recebe uma avaliação de perfil, porque as pessoas ficam assim: tem bola de cristal. Não, não tem bola de cristal, foi você que respondeu isso pra mim, tá? Ou, minha esposa reclama disso, meu marido fala que eu sou exatamente assim. Eu tive um cliente que ele falou assim: agora eu entendi por que a reforma da minha empresa há 3 anos ainda não saiu. Ele falou isso pra mim: por que há 3 anos eu estou fazendo uma reforma que ainda não foi concluída e tem uma parte lá parada há 1 ano, e agora você falando aí sobre o meu perfil fez todo sentido, eu entendo por que isso tá, que aquela reforma ainda tá desse jeito, tá? Então, assim, se você percebeu que você tem algumas dessas características, mas não são só essas características, se você não se identificou com algumas coisas, logo você vai começar a se identificar, tá? Se você também não conseguiu se encaixar em nenhuma característica do que eu falei hoje, não tem problema. Nas próximas lives você com certeza vai conseguir se identificar em alguma característica, tá? Agora, se você tá assim: psicoterapia, psicologia, terapia, coisa pra gente louca, né? E eu não sou louca, eu não preciso disso. Não, não é, tá? Psicoterapia, psicologia, terapia é coisa pra quem quer ser ainda melhor do que já é. E a gente sempre pode melhorar em alguma coisa assim, tá? Então, tira isso da sua cabeça. Como eu falei, os testes gratuitos de internet, eu não vou dizer que eles são ruins, mas também não posso afirmar que eles são bons. Eles não dão tantas informações quanto você pode receber, e eles não dá para saber se aquilo realmente é fiel, tá? É verdadeiro, é real. Ele pode te mostrar assim você ter alguma ideia, mas se você quer ter alguma ideia, tenha aqui comigo, porque eu vou te trazer informação real, verdadeira e fidedigna. É só você fazer uma autoanálise, tá? E o que você tem que fazer então para você saber realmente qual o seu perfil, seus pontos de melhoria e os seus pontos que podem ser exaltados, porque já são muito bons? Fazendo uma avaliação profissional, tá? Com um profissional qualificado. Porque, gente, eu já atendi pessoas que fizeram a avaliação que é a mesma que eu aplico, mas o que elas receberam? Elas receberam só um relatório. Elas receberam um relatório e elas não receberam a explicação daquele relatório. Então, elas não sabiam aquilo, o que aquilo significava. Elas não sabiam o que todas aquelas páginas do relatório estavam querendo dizer para elas. Tá? Então, além de fazer a avaliação, como eu estudei muito sobre os perfis de comportamento, sobre o que aquele relatório significa, todos os gráficos e tudo aquilo que está escrito, então eu explico, tá? O que aquele relatório quer dizer. Eu dou todas as informações ali detalhadas sobre o que quer dizer aquele relatório sobre a pessoa, tá? Que legal, Su, muito bom. E você conseguiu identificar? Bom, eles são pequenos ainda, não dá pra saber qual que é o perfil deles, na verdade, né, Su? Então, olha só. Lembra que perfil comportamental não é destino, tá? Não é destino. Ele explica, mas não justifica o nosso comportamento, especialmente os nossos comportamentos que são um pouco inadequados, aqueles comportamentos que não trazem tantos benefícios para nós e para os nossos relacionamentos, tá? A gente tem a capacidade de ser maleável, nós podemos ser flexíveis para a gente maximizar os nossos pontos fortes e minimizar os nossos pontos fracos, tá bom? Então, é muito importante que você entenda isso. E como que você pode ter um pouquinho mais disso daqui que eu tô falando com você hoje,
entrando no grupo de WhatsApp para você receber o resumo da live de hoje, tá? Talvez mais algum material adicional aí que eu veja para mandar para vocês. Posso mandar, inclusive, link de avaliação gratuita, se você tiver curiosidade, né? Como eu falei, não posso afirmar que ela é boa e nem que ela é ruim, mas ela é gratuita, né? Então, as informações das avaliações que eu faço são 23 páginas de avaliação, de relatório, tá? E ali, no máximo que você vai receber você tem esse perfil. E tá tudo bem, às vezes você quer matar essa curiosidade antes de você ouvir todas as minhas lives, beleza? Então, o que eu te peço? Que você entre no grupo do WhatsApp Aulão da Clary através do link da bio que tá no meu Instagram, tá? Peço para você ficar aqui comigo na live de amanhã, na live de segunda e na live de quarta. Não vou fazer só essas lives, vou fazer mais lives também. Por que eu tô falando dessas? Porque essas já estão marcadas, tá? Essas já estão marcadas. Lembrando também que tem a minha aula, a live do café, que é toda terça às 7 da manhã. Tem a live do café. Não vou falar sobre esse assunto das lives que eu estou fazendo às 19h19, tá? Vai ser um outro assunto. Ou seja, essa semana que vem, vocês vão ter muito conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês através dessas lives às 19h19 e também na live do café, terça-feira às 7 da manhã, beleza? Entra lá no grupo Aulão da Clary para você receber material adicional e para você ser avisado também, avisada sobre as lives que eu estou fazendo. Lembrar que eu estou entrando ao vivo, porque às vezes a gente se esquece, né? Se perde no horário, mas eu vou te avisar para você não perder nada, tá bom? Não vou deixar essa aula aqui disponível, tá? Não vou deixar essa live aqui disponível, mas depois sim vocês vão receber mais trechos dessa live, mas por enquanto ela vai ficar só para mim, tá? E fica comigo amanhã aqui também às 19h19 que eu vou falar porque eu sou assim, parte 2, vou falar sobre mais um perfil de comportamento. Se você não conseguiu identificar comportamentos seus hoje, quem sabe amanhã é o seu dia de você identificar alguns comportamentos seus ou de alguém com quem você convive, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que esse conteúdo realmente tenha contribuído com você. Peraí que tem aqui como melhorar o planejamento do executor, aqui a Andresa colocou, como melhorar o planejamento do executor. Andresa, tudo aquilo que a gente precisa melhorar no nosso perfil de comportamento, primeira coisa é a gente identificar que precisa ser melhorado. É o que eu chamo de discriminação de comportamento. Você já discriminou que isso precisa ser feito, tá? Ótimo, excelente, seja muito bem-vinda. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer a discriminação desse comportamento, tá? Opa, eu preciso melhorar o meu planejamento. Percebo que minha execução é boa, mas pode ser ainda melhor se eu me planejar um pouco mais. Depois de discriminar que você precisa fazer uma mudança nessa sua característica, você então precisa descobrir qual é a melhor forma de você se planejar. Como isso não é algo inato em você, né? Você ser uma planejadora não é algo inato em você, então você precisa descobrir qual é a melhor forma que melhor se encaixa para as suas características para você se planejar, tá? Primeira coisa que você precisa fazer e que é essencial para qualquer planejamento é você colocar, a gente chama de colocar no papel, né? Mas é colocar no papel, ou colocar no celular, ou colocar no computador. E você se disciplinar de você realmente anotar, de você fazer anotações. Coisa que o executor tem muito fraco no perfil dele, tá? De anotar, de escrever, né? De se planejar para o dia seguinte. Então, a primeira coisa que você precisa fazer... A segunda coisa que você precisa fazer é começar a fazer anotações. Pega esse hábito. Muita gente fala, faz o celular, hoje é tudo no celular. Eu não sou de celular, tá, gente? Nem muito de computador, apesar dos meus planejamentos eu estar fazendo no computador, mas eu sou muito do papel. Olha aqui, ó. Tem coisa
que eu fiz no papel e depois eu passei pro computador, ó. Fiz no papel e depois passei pro computador, porque eu me dou melhor com papel do que com computador. Então, pra gente mudar e flexibilizar uma característica nossa, a primeira coisa é discriminação do comportamento. Discriminação da característica que precisa ser mudada, flexibilizada, melhorada, tá? Depois, no seu caso, é você descobrir a melhor forma que vai se adaptar para você se planejar. Terceiro, você começar a fazer anotações. Isso é imprescindível, tá? Se você quiser saber ainda mais sobre isso, a gente pode depois conversar também no privado. Espero ter dado uma clareada aí para você com relação ao seu questionamento, tá bom? Gente, muito obrigada, foi um prazer, novamente, como sempre é um prazer eu trazer informações e conhecimento aqui para minha audiência. Um abraço carinhoso e até mais.